Muito bem, vamos começar a nossa aula de português. Vamos estudar mais um pouquinho sobre as regras da nossa querida e amada língua portuguesa. Hoje vamos fazer três provas da Banca FADESP. Se você está pensando em fazer o concurso do TCM, por exemplo, do Tribunal de Contas dos Municípios aqui do Pará, a prova de Parauapebas também é da FADESP. E, na verdade, qualquer concurso que você for fazer de qualquer banca, vale a pena você começar aqui a nossa aula. Afinal de contas, são questões de português que nós precisamos resolver, aprender um pouco mais sobre as informações desse nosso querido idioma, não é mesmo? Vamos lá, vamos começar com uma prova de nível fundamental completo, uma prova lá de 2014. Vamos ver aí como é que se apresentou esse texto e as questões também, não é mesmo? Vamos lá também ver como que estavam as questões de português nessa época. Como sempre, pessoal, a chance que nós temos de treinar a parte de texto é resolvendo questões de texto, fazendo a leitura do texto e resolvendo as questões. Vamos lá? Vem comigo? Como sobreviver a tantas inovações? Texto de Ruth de Aquino. A maior inovação hoje seria inventar uma maneira de esticar o tempo. Não se trata de rejuvenescimento ou expectativa de vida, nem distinção entre trabalho e ócio. A inovação seria um aplicativo para esticar as horas, os minutos, os segundos, para situar nossos desejos e compromissos dentro das medidas de tempo. Quando percebo o grau de ansiedade, frustração e superficialidade que invade hoje os relacionamentos interpessoais, em qualquer idade e profissão, torço para que estejamos vivendo uma transição para algo melhor. É preciso encontrar tempo para escutar. Escutar o filho, a mãe, o pai, o namorado, o marido, a mulher, o colega de trabalho, o chefe, o subordinado, o amigo, o vizinho, o paciente, o desconhecido. Ninguém escuta mais ninguém. Falamos sozinhos e deixamos o outro falando sozinho. Tem gente que ainda acha que pode escutar alguém fazendo outra coisa simultaneamente. Não pode. No fim, há uma algazarra de palavras jogadas fora que batem na parede e voltam. Tempo para ler. Nem me refiro a romances e livros. As pessoas não leem sequer um e-mail inteiro, do início ao fim, a não ser que seja uma frase apenas. É enorme a quantidade de mal-entendidos gerados porque as pessoas não têm mais tempo de ler um e-mail inteiro. E também não têm tempo de responder aos e-mails, nem para agradecer. Tempo para pensar. Em vez de pensar duas vezes antes de agir, as pessoas agem duas vezes antes de pensar. Essa agilidade exacerbada pode até dar certo em alguns casos, mas pode custar caro. A falta de tempo para refletir leva a decisões e conclusões precipitadas, que não costumam ser as mais sensatas. Tempo para encontrar amigos e não seguidores. As redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Os rituais da amizade se perderam na exposição obsessiva e narcisista de detalhes da vida pessoal. No outro dia, ouvi alguém dizer que o Facebook é a melhor maneira de perder amigos, porque aquela pessoa que você achava bacana se revela um chato na rede social. E provavelmente você também se revela uma má. Tempo para curtir, até mesmo no Facebook. Muita gente dá like no Facebook sem ao menos ler o que foi postado. Dá like por gostar de quem postou aquilo e por querer que essa pessoa contribua, dando like no que ela postou. Vamos lá de novo. Muita gente dá like no Facebook sem ao menos ler o que foi postado. Dá like por gostar de quem postou aquilo e por querer que uma pessoa contribua dando like no que ela postou. Isso não acontece sempre, mas acontece muito. Falta tempo para curtir aquela coisa com um mínimo de consistência. Tempo para as férias, verdadeiras. A extrema competitividade faz com que muitos não tirem férias ou então continuem ligados no trabalho.
Há também quem ocupe as férias com a tarefa incessante de relatar aos outros o que está comendo e que seus bebês e cachorros estão fazendo. Com isso, poderíamos viver com um mínimo de cordialidade, leveza e calma, qualidades que parecem ter sofrido curto-circuito num mundo interconectado demais. Muito bem, texto lindo e maravilhoso aí, de Ruth de Aquino. Vamos então direto para a primeira questão. Da leitura do texto, depreende-se que Ruth de Aquino, a autora do texto, ao falar de inovações, refere-se sobretudo a quê? Ela se refere principalmente a quê quando ela fala de inovações? Da leitura do texto, depreende-se que Ruth de Aquino, ao falar de inovações, refere-se sobretudo às novas tecnologias de comunicação. O enunciado em que não há referência ao tema. Eu quero uma alternativa em que não tenha referência a esse assunto, que é as novas tecnologias de comunicação. Vamos lá. Letra A diz o seguinte: e também não tem tempo de responder aos e-mails, nem para agradecer. Então, os e-mails também fazem parte aí dessas tecnologias de comunicação. Não é a letra A a nossa resposta. No fim, há uma algazarra de palavras jogadas fora que batem na parede e voltam. Bem, aqui parece que não está falando de nada de tecnologia. Letra C. No outro dia, eu vi alguém dizer que o Facebook é a melhor maneira de perder amigos. O Facebook faz parte aí do que ela citou como tecnologias de comunicação. Letra D. Qualidades que parecem ter sofrido curto-circuito no mundo interconectado demais. Então, interconectado também faz parte aí dessas novas tecnologias de comunicação. Não estava difícil, não. Marca aí a primeira questão, letra B. Vamos lá. Segunda questão. A autora sonha encontrar um modo de esticar o tempo, a fim de que todos possam. Por que ela quer esticar o tempo? Para que as pessoas possam frequentar mais vezes as redes sociais e fazer mais amigos? Com certeza não é essa a resposta. Para que. Então, ela quer esticar um pouco mais o tempo, a fim de que todos possam construir e manter relacionamentos mais satisfatórios e duradouros. Isso aqui está melhor. Então, ela quer esticar o tempo para que todos possam refletir menos e agir mais. Ela falou o contrário, né? As pessoas agem duas vezes antes de pensar, não é? Está errado. Escutar aqueles que nos são caros no momento em que realizamos as tarefas do dia, não é para fazer as duas coisas, tem que só escutar. Realmente aqui a resposta, pessoal, vai ser a letra B de bola, sem problema. Para a autora, as inovações tecnológicas têm abalado até mesmo os rituais da amizade. O enunciado é que não há alusão a essa ideia, referência a essa ideia, não faz referência aos rituais da amizade. As redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão, ó, falou em amizade aqui na letra A, e também não tem tempo de responder aos e-mails nem para agradecer, aqui não é uma ideia de amizade, né? Porque aquela pessoa, não, é assim, né? Se eu vou agradecer, porque eu estou sendo uma amizade com aquela pessoa lá, não é mesmo? Porque aquela pessoa que você achava bacana se revela um chato na rede social, aqui é questão da amizade também. Não se trata de rejuvenescimento ou expectativa de vida, nem distinção entre trabalho e ócio. Aqui está falando realmente daquela parte de esticar o tempo, só para que e não era para esticar a vida, né? Não era para ter maior expectativa de vida, nem distinção entre trabalho e ócio. Então, pessoal, na letra D não está falando sobre algum tipo de ritual de amizade. Na letra B tem sim. Não falou a palavra amizade, né? Mas, pô, a gente não tem tempo nem de responder o e-mail para a pessoa direito, nem para agradecer, né? Aquela coisa de cordialidade da amizade. E aquele amigo que eu achava bacana se revela um chato nas redes sociais também é questão da amizade. Então, realmente, a letra D é a nossa resposta. Vamos lá. É só a primeira prova de hoje, tá bom? Vamos ver. É só a nossa primeira prova, ainda temos mais duas provas para nós resolvermos hoje.
não é? E aí você pode acompanhar junto comigo com esses materiais aí que estão no nosso grupo. Se você não tem, pode pedir aí pelo chat, pelo zap, por onde você quiser, pelo comentário, que a gente manda na hora, tá bom? Coloca aí o seu WhatsApp e dá um oi lá pra gente. A frase tal contém um exemplo de quê? Bora pegar essa frase toda lá no texto? Bora pegar essa frase toda lá no texto. Acho que são as palavras, né? São as palavras que batem em volta, quer ver? No fim, há uma algazarra de palavras jogadas fora que batem na parede e voltam. Que figura de linguagem é essa? Palavras jogadas fora que batem na parede e voltam. Você pega a palavra, olha aí, você pega a palavra, joga na parede, elas batem e voltam. Bora escolher a melhor figura de linguagem aqui? Pessoal, catacrese. O que é catacrese? Bora ver se você se lembra. Nós já falamos sobre ela, não foi? Catacrese. Catacrese, pessoal, é um empréstimo linguístico. Empréstimo? É um empréstimo. Como assim? Eu não tenho aí um nome específico para alguma coisa, ou se tem, é muito complicado, é só de algum grupo específico aí, né? Principalmente dos profissionais. Eles conhecem aquele termo, mas eu não conheço. Então, aí o que é que eu faço? Eu pego um empréstimo de um outro lugar e uso naquela situação. Lembra dos exemplos lá da Raimundinha? É, a pele do tomate, o dente de alho, a folha do papel. A gente pega emprestado essas palavras de outro lugar, porque a gente está fazendo tipo uma comparação mesmo, né? Ah, parece com um dente, parece a pele, parece a folha. Mas não é comparação, é um empréstimo linguístico que você pegou de outro canto, né, para colocar aqui. Eu acho ótimo o exemplo do embarcar. Você sabe que embarcar é uma ação de entrar no barco? Embarcar é uma ação de entrar num barco. Mas se você vai à rodoviária, tem lá embarque e desembarque. Se você vai para o aeroporto, tem lá embarque e desembarque. Poxa, mas então na rodoviária e no aeroporto tem barco também? Não, mas você pegou emprestado aquele termo, aquela palavra lá da ação de embarcar, serve para entrar em qualquer outro tipo de veículo, não é? Serve para entrar no carro, no ônibus, no avião, no helicóptero, né? Na nave espacial, é embarcar do mesmo jeito, tá bom? Então é isso que é catacrese, é um empréstimo linguístico. Você não sabe ou não tem mesmo um nome específico para aquela coisa, e aí você pega emprestado de outro canto, não é? Quem é que vai dizer que tomou um café quente e queimou o palato, não é? O palato, essa região aqui. Não, vai dizer que queimou o céu da boca, o céu da boca, tá bom? Então é um empréstimo linguístico. Esse que é catacrese, não é. Isso aqui não tem nada a ver com catacrese. A metonímia, pessoal, é a queridinha das bancas, é a figura de linguagem mais perigosa de se cair num concurso público, porque ela tem inúmeros exemplos. A metonímia também é chamada de sinédoque, que são trocas. É realmente uma troca de uma expressão por outra, de uma palavra por outra, havendo entre elas algum tipo de relação, qualquer tipo de relação. Se você tem uma troca de uma expressão por outra, você está fazendo metonímia. Lembra daqueles exemplos clássicos lá da escola, não é? Quando você troca a marca pelo produto, compra um Bombril para mim, mas serve qualquer palha de aço. Compra uma Gillette para mim, mas serve qualquer lâmina de aço, não é? Então, assim, compra uma que boa, mas serve qualquer água sanitária. É um exemplo bem básico, só para você lembrar aí do que se trata. A metonímia é uma troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação. Havendo entre elas algum tipo de relação, beleza? Então, só que qual é o problema? Que a metonímia tem inúmeras trocas. Tem a marca pelo produto, o autor pela obra. Eu adoro ouvir Chico Buarque, mas não é o cara que está conversando comigo, são as músicas dele, não é? Então, o autor pela obra, a parte pelo todo, nossa, ele não tem um teto para morar, a causa pelo seu efeito, o bandido trazia a morte consigo, né? Trazia a arma consigo, que foi a causa da morte de alguém. Então, a metonímia só é ruim por isso, porque tem infinitos exemplos aí de troca de expressão por outra. Tem, por exemplo, a matéria-prima pelo produto acabado. Ele estava fumando, não, matéria-prima pelo produto acabado, por exemplo. Ele trazia o seu pinho consigo, o seu pinho debaixo do braço.
Aí como é que você vai entender isso, né? Porque o pinho é a matéria-prima que produz lá o violão que o cara estava trazendo. Às vezes é o produto pelo lugar de origem. Ele fumava um Havana. Fumava um Havana, pois é, a Havana é o lugar de origem da fabricação daquele charuto. Então, só é ruim por isso, quero que você se atente, porque a metonímia, ela é realmente a queridinha dos concursos públicos, tá bom? Mas não é o caso aqui, não é uma metonímia. E prosopopeia, o que é prosopopeia? Prosopopeia é uma personificação. Prosopopeia é personificação, é quando você dá vida para seres que não têm vida e faculdades humanas para seres irracionais. Então, bom, bora para a comparação. Comparação já está dizendo, né? É uma comparação explícita. Tem que ter palavras comparativas. Nossa, ela é que nem uma fera. Essa mulher é que nem uma fera. Você está comparando a mulher com a fera e usou lá a palavra comparativa que nem, né? O que e o nem juntos. Não é o caso aqui porque você não tem comparação, nem palavra comparativa. Então sobrou só a prosopopeia, está dando vida aí para as palavras, né? As palavras foram jogadas na parede, elas bateram lá na parede e voltaram. Dá para aceitar, né? Não tem outra melhor, né? Prosopopeia aí. É porque você deu vida para essas palavras, elas foram jogadas na parede, elas bateram e voltaram. Meio estranho, não ficou tão legal assim, mas fazer o quê? Não tem outra para marcar, tá bom? Pode ir marcar a prosopopeia sem problema. Já quanto aos aspectos morfossintáticos do texto, é falso afirmar que aspectos morfossintáticos, professor, é a parte de classes de palavras e a parte de função dessas palavras na oração, que é a parte de sintaxe. Quando você falar em morfossintaxe, você está querendo saber a classe de palavras daquela palavra ali, se ela é um artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, e o que é que ele está fazendo na frase? Ele é um que termo da oração? É um sujeito? É um predicativo? É um adjunto? É um complemento? Tá bom? Vamos lá. Ele está dizendo aqui na letra A que o sujeito do verbo torcer está oculto. O sujeito do verbo torcer está oculto. Oculto, você sabe, você achou o sujeito, mas não está aparecendo na frase. Vamos lá na linha 7 ver se isso realmente é verdade. Quando percebo o grau de ansiedade, frustração e superficialidade que invade hoje os relacionamentos interpessoais em qualquer idade e profissão, torço para que estejamos vivendo uma transição. Quem é que torce? Eu. Quem é que torce? Eu torço. Então, realmente é um sujeito oculto. Só quero que você guarde que sujeito oculto tem um monte de nome. Ele pode ser chamado de sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito subtendido, sujeito em elipse, porque isso aqui é um exemplo de elipse, uma figura de linguagem em que você não está vendo a palavra ali escrita, mas sabe que ela está lá. Isso que é elipse. Então, pode ser sujeito em elipse ou sujeito elíptico. Tá bom? Vamos lá marcar então que a letra A está correta. A letra A está correta, mas nós queremos a errada. Olha aí, preste atenção. Nós queremos a errada, não é mesmo? Olha aí, é falso afirmar aqui. Então, é verdade. Na letra A, o que está escrito é verdade, então nós não vamos marcar, não é mesmo? A letra B diz que o pronome que retoma a palavra pessoas. Retomar, pessoal, é fazer referência, tá bom? Retomar é fazer referência. Então, será que a palavra que está fazendo referência à palavra pessoas? Vamos ver isso lá na linha 26. A falta de tempo para refletir leva a decisões e conclusões precipitadas que não costumam ser as mais sensatas. Pessoal, esse aqui é um pronome relativo, porque você vai perguntar simplesmente assim: o que é que não costuma ser as mais sensatas? O que é que não costuma ser as mais sensatas? A resposta é decisões e conclusões precipitadas. É assim que você sabe a quem que a palavra que se refere. A palavra que é essencialmente anafórica
quando ela é pronome relativo. O que é anafórico mesmo? Se refere a uma coisa que já foi dito. Se refere a uma coisa que já foi dito, né? Então, se você tem aí a palavra que fez uma pergunta depois, ó, quem é que não costuma, o que é que não costuma ser as mais sensatas? E aí você responde facilmente decisões e conclusões precipitadas, beleza? Então, esse aqui é pronome relativo e se refere a decisões e conclusões precipitadas. Está errada a letra B, que disse que se refere a pessoas. É essa a nossa resposta. O verbo continuar é verbo de ligação? O que é um verbo de ligação, professor? Eu queria tanto aprender isso. Verbo de ligação é o verbo que indica característica do sujeito, ou uma mudança de estado do sujeito. Bom, é isso que é verbo de ligação, é o verbo que indica característica do sujeito ou uma transformação do sujeito. Beleza? É bom até que você decore a lista dos principais verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. E olha quem está aqui, ó, o continuar. Nós já sabemos que isso é verdade, né? Porque nós já achamos errado, tem que estar certo. Bora lá na linha 40 verificar se realmente ele é um verbo de ligação. A extrema competitividade faz com que muitos não tirem férias ou então continuem ligados no trabalho. Ligados, então, é uma característica do sujeito. Essas pessoas aqui, esses muitos, ó, essas pessoas não se desligam das férias, elas continuam ligadas ao trabalho. Repara que ligados é uma característica dessas pessoas aqui. Então, o verbo continuar realmente está indicando característica. Cuidado, pessoal. Só se estiver indicando característica ou transformação é que você vai chamar de verbo de ligação, tá bom? É claro que é legal você ter aquela listinha, né? Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. É ótimo você ter essa lista, mas esses verbos só vão ser chamados de verbos de ligação se, de fato, o que vier depois for uma característica do que vier antes, ou se estiver indicando uma transformação. Beleza? Então tá certinho aí. Vamos para a próxima. A letra D diz que uma ilusão é predicativo. Predicativo, professor? O que é isso? Predicativo é uma característica. Será que ilusão é característica da amizade? Vamos ver lá na linha 28. Ó, as redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Olha que frase linda. Ainda bem que apareceu essa frase. Agora nós temos que dar um tempo aqui, peraí. Tenho que te mostrar isso. Tenho que te mostrar isso aqui. Bora ver se a gente consegue. Vamos lá. Agora eu te citei os principais verbos de ligação, não foi? Bora colocar aqui. Principais verbos de ligação. Deixa eu comentar aqui, porque sabe como é, né? A gente tem que enxergar esse negócio. Quais são os principais verbos de ligação? Vamos lá. Ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer, andar e tornar-se. É aqui que eu quero que a gente se entenda. Olha aqui, ó, tornar-se. Tem que ter o se, ou seja, tem que ter o pronomezinho. E esse se também não é só ele, tá? Tem o me, e, se, nos e vos. Sem falar no o, a, os, as. Tudo isso. Esse se pode ser representado por cada um desses aqui, ó. Cada um desses aqui. Então, pessoal, toma muito cuidado, porque o verbo tornar só é verbo de ligação se ele vier com um pronomezinho. Você sabe o nome desses pronomezinhos? Não sabe? Anota aí. O nome deles é parte, integrante
do verbo, tá bom? Parte integrante do verbo, porque esse verbo é um verbo pronominal. Tornar-se é um verbo pronominal porque ele só se conjuga com o pronome. Eu me torno uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa melhor. Tu te tornas uma pessoa melhor. Ele se torna uma pessoa melhor. Ou você torna alguém melhor, né? Eu o tornei melhor, tá bom? Todas essas palavrinhas aqui vão ser chamadas de parte integrante do verbo quando estiver junto com o tornar. Até aí, tudo bem? Beleza. Mas agora vem comigo, ó. Olha a nossa frase. Olha a nossa frase. As redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Presta bem atenção. Tu tá vendo algum pronomezinho grudado no tornar aqui? Tá vendo ou não? Não, não tem. Não tem nenhum pronomezinho aqui grudado no verbo tornar. Não tem. Então quer dizer que esse verbo não é um verbo de ligação. O verbo tornar sozinho, sem os pronomezinhos, não é um verbo de ligação. Tá bom, pessoal? Ele vai ser chamado aqui de verbo transitivo direto. Ele vai ser chamado aqui de verbo transitivo direto. Por que verbo transitivo direto? Simplesmente porque ele faz uma pergunta depois, ó. As redes sociais ameaçam tornar o quê? A amizade. A amizade aqui vai ser chamada, sabe de quê? De objeto direto. A amizade vai ser objeto direto. Por quê, professor? Porque é a resposta da pergunta o quê feita depois do verbo. As redes sociais ameaçam tornar o quê? A amizade. Agora, cuidado com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Uma ilusão, pessoal, não faz parte do objeto direto. Uma ilusão já vai ser uma característica adquirida da amizade, porque a amizade não é uma ilusão, mas as redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Tu percebe que aqui uma ilusão é uma característica adquirida. Uma ilusão é uma característica adquirida. É uma característica adquirida. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá, bem devagar. Por que característica adquirida? Percebe que pela frase, a amizade não é uma ilusão. São as redes sociais que ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Tornar a amizade uma ilusão. Então, uma ilusão é uma característica adquirida, de novo, é uma característica adquirida, e aí você vai chamar de predicativo. Tá bom, pessoal? Vamos lá bem devagar para que você entenda essa parada aqui. Quero que você entenda junto comigo, porque nem foi perguntado sobre isso, né? Não foi perguntado sobre isso, mas como nós estamos estudando para qualquer banca, de qualquer concurso, de qualquer nível, eu tenho que te dar todas as informações necessárias para que tu acerte as questões e seja aí mais um aprovado nos concursos públicos. Então vamos lá de novo? Já te falei que o tornar-se só é verbo de ligação se ele estiver acompanhado das partes integrantes do verbo. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as. Se ele não tiver acompanhado dessas palavras, é porque ele não é um verbo de ligação. Na verdade, ele é um verbo transitivo direto. E aí você pergunta, você faz a pergunta o que depois dele e percebe, então, que a resposta é um objeto direto. Tá bom? Agora, tem uma característica adquirida para esse objeto direto. Como assim? A amizade não é uma ilusão, não é, mas as redes sociais ameaçam tornar a amizade uma ilusão. Então, isso é uma característica adquirida do objeto, por isso que é predicativo do objeto. Poderia ser, pessoal, a característica do sujeito também, tá? Aí ia ser predicativo do sujeito, não importa. O importante é que seja uma característica de alguém, ou das redes sociais ou da amizade. Então, é a amizade que está aí
sendo ameaçada de se transformar em uma ilusão. Então, uma ilusão é característica adquirida, predicativo do objeto. Muito bom que veio esse exemplo hoje aí. Se você já acompanha nossas aulas há um pouquinho de tempo, você já sabe que o verbo tornar está na nossa lista de verbos de ligação, mas é só mesmo se ele vier com o pronomezinho. Tá bom? Anota aí, tira o print e vamos em frente. Muito bem, então vamos lá, já que você já anotou tudo, vamos voltar para a nossa prova. E aqui ele perguntou o que mesmo se o tornar a verbo de ligação, foi isso? Vamos lá. Não, não, ele perguntou se uma ilusão era predicativo da palavra amizade, e é verdade, isso realmente é predicativo do objeto. Amizade é o objeto, não é? E aí você tem, amizade foi o objeto, foi? Bora ver lá. Isso, tá aqui, ó, né? Você já anotou isso, né? Tornar o quê? A amizade. Por isso que você reconhece que a amizade é o objeto, porque você faz a pergunta tornar o quê? A amizade. Mas olha só, pessoal, uma ilusão não faz parte do objeto. Por quê? Porque é uma característica adquirida desse objeto, por isso que é chamado de predicativo do objeto. Maravilha, agora sim. É assim que a gente tem que fazer, pessoal. Não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, né? Já aproveita e se inscreve aí no canal também, logicamente, não é? Curte os vídeos, vê todos os vídeos aí para trás, que tem muita informação boa. Mas esse é o nosso ritmo aí de resolução de questões. A gente tem que aproveitar. Ó, a gente já tinha achado a resposta da questão 5 aí, letra B, pronto, mas ainda não foi para a questão 6, porque tem muita coisa boa para aproveitar aí nas outras questões. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Em relação aos aspectos semânticos e estilísticos do texto, professor, o que que é isso? Semânticos e estilísticos são os sentidos que você quis dar para para esse texto, né, para essas palavras. É um recurso estilístico, é um recurso que você está dando o seu estilo para aquela questão, tá bom? Semântica é sentido, semântica é significado, beleza? Em relação aos aspectos semânticos e estilísticos do texto, não é correto dizer que não é correto. Ele quer a errada. Ser mala significa ser uma pessoa maçante, difícil. Lembra que ele falou que mala pode ser você, né? Então, você é uma pessoa maçante, uma pessoa difícil de aguentar. Isso aqui está correto, mas a gente quer aquela que está errada. Agilidade exacerbada. O que é isso, agilidade exacerbada? Que negócio de exacerbado é esse, professor? Não sei nem o que significa. Agora você já sabe, né? É uma agilidade extrema, muita agilidade, não é? Uma agilidade extrema. Narcisista, você não sabe o que é narcisista? Que bom, porque pelo menos você talvez não seja um narcisista. Será que você não é? Olha lá, narcisista é a pessoa muito voltada para si mesma. Esse que é o narcisista, né? Ele é o mais bonito, ele é o melhor, ele é o que tem a melhor opinião, a opinião mais certa, tudo gira em torno do seu umbigo, não é? Esse é o narcisista. Você é um narcisista? A letra D tem que ser a resposta, né? Caro significa alto preço, na expressão custar caro. Bom, pessoal, a gente não vai voltar lá no texto porque ele não está falando nada, falou de preço lá, né? Não tinha venda lá naquela história. É essa a resposta. Tranquilinho. Tá bom? Tá vendo como é bom fazer exercício, pessoal? É por isso que é bacana fazer exercício, porque você tem aí essa possibilidade de aprender palavras novas, significados novos. Você sabia o que era narcisista? Você sabia que você era narcisista? Se você faz aí uma exibição completa de você nas redes sociais, por exemplo, não precisa ser nas redes sociais, não, tá? Só se você querer que o mundo gire em torno do seu umbigo, você já é um narcisista, tá bom? Vamos lá para a questão 7. Ah, não, é outro texto que nós vamos ler, é claro. Um texto agora de Thaís Nicoletti. O e-mail no mundo corporativo. Hoje é até difícil imaginar ou lembrar como era a nossa vida antes da internet e da agilidade do envio de mensagens pela rede. O fato é que, no mundo empresarial, a ferramenta não só
facilitou a comunicação entre as pessoas, como também trouxe alguns problemas. Por um lado, expôs a dificuldade que muita gente tem ao empregar a língua na variante culta, apropriada para a comunicação formal. E, por outro, criou embaraços que beiram o universo da etiqueta. Nem sempre as pessoas sabem ao certo como fazer um pedido, como dar uma ordem, como finalizar uma mensagem. Antes da era do e-mail, havia fórmulas de correspondência, das quais alguns ainda devem recordar-se. Expressões como por obséquio, sem mais para o momento, subscrevo-me, venho por meio desta, grato, que hoje sou antiquadas, eram usadas com muita frequência. O ato de redigir uma carta era em si uma atividade formal. É claro que a formalidade ainda existe, mas a ausência de modelos fixos constantemente põe em questão a busca do tom adequado. É evidente que uma expressão como por obséquio não foi banida da comunicação, mas pode soar artificial, desviando para si a atenção do leitor. A linguagem ideal não é a que parece artificial, distante da que se usa no dia a dia, mas aquela que não parece, que é sóbria, sem afetação, ou seja, aquela que cumpre à risca o papel que deve cumprir na situação. Por favor, por exemplo, é simples e eficaz. Terminar a mensagem com o advérbio atenciosamente é algo ainda bastante usado e correto. De uns tempos para cá, entrou na moda a abreviatura ATT, do inglês, recomendável apenas para quem estiver escrevendo a sua mensagem inteira em inglês. Não há nada que justifique encerrar uma mensagem escrita em português com abreviatura em inglês. E o pior, pode parecer afetação. E não é ATT, é AT.TE. É um equívoco pensar que o uso de anglicismos por si só valoriza o texto. O melhor caminho ainda é a fluência da língua portuguesa e seu uso seguro na variante do padrão culto. Nada de usar palavras estrangeiras aí na sua redação. O ideal é empregar uma linguagem limpa, impessoal e cordial, como de resto deve ser o ambiente de trabalho e o comportamento entre colegas. Que texto bacana, não é? Vamos lá. O texto de Thaís de Colette tem caráter injuntivo e descritivo. Olha, pessoal, o que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é um texto orientativo. Ah, então esse aí é um texto orientativo, está orientando a fazer o e-mail. Eu acho que não, ele não está mandando você fazer, não está pedindo para você fazer nada. E também não é um texto descritivo. Vamos devagar aqui. A letra B diz que é um texto jornalístico e didático. Didático dá para falar. Didático dá para falar porque ele está realmente aí nos dando essas orientações, sim, a respeito do e-mail. Mas repara aqui, por que que a gente não vai falar de injuntivo? Porque ele não está trazendo aqueles verbos de ordem, aqueles verbos de pedido. E, na verdade, ele está dando uma opinião aqui a respeito desse assunto. Por isso que não é um texto injuntivo, entende, pessoal? Porque existe o texto dissertativo. O que é o texto dissertativo? É aquele que emite uma opinião sobre o assunto. Então, ele está falando aqui a opinião dele sobre esses e-mails que são mal formulados, né, mal escritos, porque ele está dizendo que se você não usar as expressões corretas, você vai ter aí um problema de comunicação. Então, não é a letra D, porque o nosso texto não é narrativo. Vamos devagar. Não é descritivo, não é narrativo e não é científico. Injuntivo, assim, na última hipótese, você podia dizer, porque no final das contas foi uma orientação, mas não é, não é. Ele deu uma opinião a respeito desse assunto de escrever e-mail corporativo, inclusive foi nos orientando sobre isso. Então, ele é predominantemente dissertativo, com traços injuntivos. Isso acontece muito, viu, pessoal? Acontece muito isso. Ele é um texto dissertativo que tem características de injuntivo. Então, por isso que a gente não vai dizer que o injuntivo está completamente errado.
Ah, mas por que que é jornalismo, professor? Porque é, né? Olha aqui de onde foi, ó. Foi tirado da Folha, ó. Da Folha. A Folha é um veículo de comunicação, né? Um jornal, tá bom? Então, pronto. Deixa a letra B aí, que ela já ajuda e muito para ser a nossa resposta, tá bom? É por isso que é bom você ir por eliminação. Se você conhece os 5 tipos de texto, você vai por eliminação. O primeiro tipo é o narrativo, aquele tipo que vai contar uma história, tem personagens, tem tempo, espaço, enredo, ápice, não é? O clímax da história e o desfecho. O texto descritivo realmente ele que se apega aos detalhes dos ambientes, das coisas, das pessoas, indicando todas as suas características, no caso de pessoas, não só as físicas, mas também as psicológicas. O texto dissertativo é o nosso melhor texto que existe, porque é o texto que emite uma opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa. Ele é chamado, inclusive, de texto dissertativo argumentativo, se logicamente tiver os argumentos para defender a opinião. Depois você tem o texto injuntivo, que é aquele texto orientativo, geralmente vem com verbos no modo imperativo, que são aqueles verbos de ordem ou de pedido. E por fim, o texto informativo é aquele que só traz informação, nada mais. Beleza? Vamos para a questão 8. Segundo Nicolette, autora do texto, no trabalho, ao redigir mensagens na internet, deve-se usar a língua culta mais formal. O uso de palavras em inglês indica fluência linguística. Lembra que ele falou que nada de anglicismo. Anglicismo é tu querer ficar aparecendo e colocando palavras estrangeiras, tá bom? Então tá errada a letra B. É preciso atentar para a correção em pessoalidade discrição. Tem que ser discreto, ó, discrição, discrição, ser discreto, não é? O melhor é usar fórmulas comuns na correspondência escrita. Bora por eliminação de novo? Fórmulas comuns não. Culta mais formal, aí que é complicado, né? Claro que você vai usar a linguagem culta. Linguagem culta mais formal é praticamente uma redundância aqui. Uso de palavras em inglês, não é, você não vai usar palavras estrangeiras na sua redação de jeito nenhum. Pessoal, entre a A e a C, né, é preciso atentar para a correção em pessoalidade de descrição, é claro que a gente vai ficar com a letra C, tá bom? Vamos lá? Vamos mais? A autora não faz recomendações sobre como escrever o e-mail em qual alternativa, pessoal? Em todas as alternativas vai ter uma recomendação, uma orientação para escrever o e-mail, mas tem um que não vai ter nada disso. A linguagem ideal não é a que parece artificial, mas aquela que não parece, ela está orientando a gente a escrever o e-mail aqui na letra A. Terminar a mensagem com advérbio atenciosamente é algo bastante usado, então também está ensinando a escrever o e-mail. Não esquece que esse atenciosamente é se você está escrevendo para pessoas do mesmo nível que você ou para pessoas que estão abaixo do seu nível. A hierarquia da empresa, é claro, tá, pessoal? Se você está escrevendo para pessoas do mesmo nível que você ou pessoas do nível abaixo de você, você escreve atenciosamente. Se você está escrevendo para o chefe, não é para pessoas acima do seu nível, a palavra lá no final é respeitosamente. Você guarda isso tranquilo aí? Tá de boa? Respeitosamente para pessoas de nível hierárquico maior, atenciosamente é para pessoas do mesmo nível hierárquico ou nível inferior. Beleza? Não há nada que justifique encerrar uma mensagem escrita em português com abreviatura em inglês, é uma orientação para escrever o e-mail. Antes da era do e-mail, havia fórmulas de correspondência, das quais alguns ainda devem recordar-se, que ela não está ensinando como se faz o e-mail. Bacana, bacana. Então, guardou a história do atenciosamente aí? Só para pessoas do seu mesmo nível ou abaixo. Se for acima, é respeitosamente. Questão 10. No que concerne aos fatos linguísticos, isso aqui é bacana, né? Fatos linguísticos, os fatos morfossintáticos e linguísticos, né? Tudo que tem a ver com o nosso assunto de gramática. É incorreto, queremos a errada. É incorreto afirmar que
A locução ou seja introduz uma explicação. Olha aí que bacana. Você já ouviu falar, você já ouviu falar da 11ª classe de palavras? Já ouviu ou não? 11ª classe de palavras são as palavras denotativas, aquelas que denotam, indicam alguma coisa que não é lá dos advérbios, tá bom? Não é lá das conjunções, indica uma outra coisa, por isso que é a 11ª classe de palavras. Palavras denotativas são aquelas que denotam, indicam algo, por exemplo, indicam explicação, né? Indicam explicação, tá certinho aí. Ou seja, é uma palavra denotativa que indica explicação. Explicação, certinho. A locução não só como também, olha aí, não só como também é característico de adição. Há um desvio de regência. Opa, desvio de regência. Você sabe o que significa isso ou não? Desvio é um erro, está errado. E regência? Como é que você vai saber? Por isso que eu gosto da melhor parte do nosso assunto, que é o estudo de regência e concordância concordância e regência. É a melhor parte do português. Se você tiver a oportunidade, estude mais concordância e regência, tá bom? Desvio, então, é um erro e regência é fazer pergunta depois de uma palavra. Regência é fazer pergunta depois de uma palavra, tá bom? Olha lá, das quais alguns ainda devem recordar-se. Beleza, tá perfeito a letra C. Olha que bacana. Quem se recorda, presta bem atenção. Olha, isso aqui não, a gente tem que anotar. Quem se recorda de alguém ou de alguma coisa. Quem se recorda de alguém ou de alguma coisa. Anota três verbos aí, ó. Anota o verbo esquecer, anota o verbo lembrar e anota o verbo recordar. Tem mais, tá? Tem mais, não são só esses. Mas bora ficar com esses aqui para a gente entender a história. Esses verbos, eles podem ser pronominais ou não. Se eles forem pronominais, se eles forem pronominais, ou seja, na presença daqueles pronomezinhos, já sabe, falei ainda agora o que é, né? Porque é a presença do pronome. Se eles forem verbos pronominais, tem uma pergunta para fazer depois dele, ó. É a pergunta de que ou quem. Se eles não forem pronominais, a pergunta é o que, quem. Eita, não estou entendendo é nada. Pois é, vamos lá. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela. Só lembro o número da sapatilha dela que de dançar ficou tão velha. Pessoal, repara que aqui não teve. Opa, eita. Ah, poxa, esqueci o nome dela. Não é aqui, né? Esqueci o nome dela. Esqueci o quê? Esqueci o quê? O nome dela. O nome dela, tá? Então aqui você tem um objeto direto, porque a pergunta foi uma pergunta sem preposição. Mas sabe o que é que a gente faz? A gente fala assim, ó. Ih, rapaz, esqueci do nome dela, ó. Esqueci do nome dela, não sei se é Beatriz, não sei se é Gabriela. Esqueci do nome dela, tá errado. Por que que essa frase está errada? Porque, pessoal, só pode aparecer
a preposição de, é aqui que eu quero que tu entenda o que é um verbo pronominal. Só pode aparecer a preposição de se vier o pronomezinho. Assim, ó, eu me esqueci do nome dela. Aí sim, a frase está certa. Você entende agora? Vamos lá de novo, bem devagar. Tá bom que tá tudo aí na tela para você anotar, para você fazer aquele famoso print. Olha lá, ó. Quando eu digo, esqueci do nome dela, esqueci de você, esqueci de te falar. Pessoal, bora resumir esse negócio? Só pode aparecer a preposição de se, só pode aparecer a preposição de se aparecer o pronomezinho. Eu me esqueci de você, você se esqueceu de mim. Tu tá me entendendo? Só pode aparecer a preposição de se aparecer o pronomezinho, ou seja, se o verbo for de fato pronominal. Você já sabe que é um verbo pronominal, aquele que acompanha os pronomezinhos. Me, te, se, e, o, a, os, as, nos e vos. Tá bom? Então, de novo, pessoal, só pode aparecer a preposição de se tiver o pronomezinho. Não tendo o pronomezinho, não tem preposição de. Esqueci o quê? O nome dela. Eu me esqueci de quê? Do nome dela. Isso serve para o verbo esquecer, serve para o verbo lembrar, serve também para o verbo recordar e alguns outros verbos aí também, mas guarda esses três que já está de bom tamanho. Anota tudo aí. Beleza? Fechou? Vamos lá para a nossa prova. Então, ele diz que há um desvio de regência? Não há. Não há, porque é recordar-se. Olha a presença do se aqui. Quando tem pronomezinho, qual é a pergunta? Recordar-se de quê? Recordar-se de quem? E olha quem apareceu bem aqui, ó. Não, o professor está brincando. É esse D aqui na frente, não era lá atrás? Pois é, porque o as quais, não sei se você já anotou, que o as quais é sempre pronome relativo. Sempre pronome relativo, ou seja, você vai fazer alguma pergunta aqui e a resposta vai estar lá antes do as quais, né? Alguns ainda devem recordar-se de que daquelas formas lá que era usada antigamente, tá bom? Recordar-se de que daquelas fórmulas usadas no e-mail, nas cartas. Então, pessoal, a pergunta é com preposição, então a preposição tem que aparecer na frente do pronome relativo. Olha que questão massa é essa. Muita gente marcou a letra C como a errada, porque nem entendeu o que estava escrito aqui, né? Então, veja bem, toda vez que for o verbo lembrar, esquecer, recordar, com a presença do pronomezinho, tem que ter preposição de. E repara que não veio depois do verbo, veio lá na frente, mas existe uma explicação para ela estar lá na frente, porque esse as quais aqui representa a resposta. A gente nem vai lá ver a resposta. Alguns ainda devem recordar-se de que, aí você vai ver que a resposta está lá para trás. E o as quais é que representa essa resposta, por isso que o D fica na frente do as quais. Letra C está correta. Então, tem que ser a letra D a nossa resposta. A expressão de resto pode ser substituída sem alteração por aliás. Que é isso, né? Aliás, não é uma mesma coisa que o de resto, tá bom? É a letra D a nossa resposta. Mas olha que legal essa letra C aí. Espero que você tenha pelo menos entendido o que significa isso. Ó, ele estava dizendo que havia um erro de regência. Aí agora você já sabe que regência. Olha aí, presta atenção, olha o barulho, barulho. Agora sim, vamos lá. Então, pessoal, ele tinha dito que havia um erro de regência e não teve erro de regência, porque agora você já sabe que para o verbo esquecer, lembrar e recordar, se vier preposição, se vier com pronomezinho, tem que ter preposição. É só se lembrar aqui que esse as quais é um pronome relativo, por isso que a preposição aparece
na frente dele. Por que que é um pronome relativo? Porque quando você perguntar aqui, alguns devem recordar-se de que, a resposta está antes do as quais. Por isso que o as quais é pronome relativo. Vamos para a questão 11. Em relação à morfologia, não está correta a classificação proposta aí. Não está correta. Nós queremos a errada. Nós queremos a errada. Não é a que parece artificial. Ele chamou esse a aqui, pessoal, de pronome pessoal. Ele chamou esse a de pronome pessoal. Eu não sei se você sabe que o a é uma palavra que tem 4 nomes diferentes. Você conhece a palavra a? A palavra a pode ser artigo, definido, feminino, singular. E já vamos aproveitar também para dizer que pode ser também plural. Quando é, adivinha, que vai ser artigo? Aquele que você aprendeu na escola. Aquele que você aprendeu lá na escola, não é? Sei lá, a casa caiu. A casa caiu. Repara que a palavra casa é um substantivo e o a está definindo esse substantivo, né? Quando se diz a casa caiu, você sabe qual é a casa, você sabe qual é a casa, não é mesmo? As casas caíram, caíram, as casas caíram, caíram, cairão, caíram, né? Muito bem. As casas caíram. Então, esse as aqui também é artigo, simplesmente porque está definindo o substantivo. Então, essa aqui você aprendeu na escola. Você aprendeu quando a é artigo definido feminino, seja singular ou plural. Você aprendeu. Bora logo então para o 2. O pronome pessoal oblíquo átono. Pronome pessoal oblíquo átono. Também pode ser a ou as, né? Também pode ser a ou as. Pronome pessoal oblíquo átono. Olha só. Sabe quando é que é pronome pessoal oblíquo átono? É quando conserta a nossa fala. Eu a encontrei ontem. Podia ser eu as encontrei ontem. Pessoal, seja sincero no seu coração, irmão. Você não fala assim, não. Você não fala assim, não. Como é que você fala? Deixa de graça. Como é que você fala? Eu encontrei ela ontem. Eu encontrei elas ontem. É assim que você fala. Seja sincero. É assim que você fala. Eu encontrei ela ontem. Eu encontrei elas ontem. Acontece que na hora de escrever, a gente tem que acertar esse negócio, porque infelizmente está errado dizer eu encontrei ela. Você só pode usar ele e ela depois do verbo se vier com preposição, sabe? Que nem aqui da agora. Esqueci o nome dela. Esqueci, eu me esqueci do nome dela, ó. Tem preposição de. Se não tiver preposição, você não pode usar ele e ela depois do verbo. Não pode. Então, quando eu digo eu encontrei ela, infelizmente, eu te falo infelizmente porque eu falo assim, né? Eu encontrei ela, não quero nem saber, né? Eu só sei que está errado. E você não pode mais falar assim o que você quer passar em concurso público, tá bom? Então, enquanto você não puder, enquanto você não tiver já concursado, você tem que dizer, escrever, né? Eu a encontrei. Então, reparou que o a ou o as está substituindo ele ou ela, né? Ou elas, no caso. Então, é por isso que ele é chamado de pronome pessoal oblíquo átono. Beleza? Já anotou? Podemos continuar? Bora lá, então. Também pode ser pronome demonstrativo. Demonstrativo. Bora pegar o exemplo lá da prova. Bora pegar o exemplo lá da prova. Cadê? Demonstrativo, ó. Não é a que parece artificial.
não é, eita, não é a que parece artificial. Por que que esse a é agora... Ah, tá, aqui faltou dizer, né? Por que que esse a aqui é pronome oblíquo? Porque substituiu ela ou elas, não é mesmo? O ela ou o elas. Legal? Para diminuir só um pouquinho. Pronto. Aí. Então, quando é que vai ser pronome pessoal oblíquo átono? Quando estiver substituindo, consertando a nossa fala, né? Ela ou elas. Beleza? Agora, quando é que é pronome demonstrativo? Quando é com aquela. Não é a que parece artificial, não é aquela que parece artificial. Beleza, pessoal? Aproveita para anotar que sempre o que vem depois do aquele, ou do aquela, ou do aquilo, é pronome relativo. Esse quezinho que está bem aqui, toda vez que ele vier depois de um o, a, os, as, se que for aquilo, aquele, aqueles, vai ser pronome relativo, tá bom? E por fim, o a também pode ser preposição. O a também pode ser preposição. Como é que você vai saber? Quando vier de uma pergunta com a. Quando vier a pergunta com a. Ou se iniciar qualquer tipo de circunstância. Essa aí é a mais doída, né? Porque as pessoas têm dificuldade de dizer quando é que o a é preposição. E agora você já vai saber, ó. Eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema. Como é que eu vou saber que esse a é preposição? É porque ele vem de uma pergunta com a. Quem vai a algum lugar. Percebe que é difícil, sabe por quê? Porque às vezes a gente erra a pergunta. Às vezes a gente erra a pergunta. Você vai onde? Onde é que você vai? Não, a pergunta é aonde, né? A pergunta é aonde. Beleza? Por isso que é difícil essa parte da preposição, porque a gente erra a pergunta. Mas agora você já sabe que quem vai a algum lugar. E eu vou a pé. Eu vou a pé. Agora repara que não teve pergunta com a. Não teve pergunta com a. Mas você vai perguntar assim, ó. Vou como? E a resposta é a pé. Ou seja, esse como aqui, ó, é uma circunstância de modo. É uma circunstância de modo. De modo. Beleza? Podia ser qualquer circunstância, tá? O que é circunstância, professor? É aquilo que não é fato. É aquilo que não é fato. Beleza? Bora voltar? Anota lá. A palavra a pode ser artigo definido, feminino, singular ou plural, se tiver só realmente nada mais do que acompanhando aí um substantivo. Pode ser também pronome pessoal oblíquo átono, se tiver corrigindo a nossa fala. Eu encontrei ela? Não, infelizmente tem que dizer eu a encontrei. Então, esse a é pronome pessoal oblíquo átono. Eu encontrei elas? Infelizmente está errado, tem que dizer eu as encontrei. Então, esse as é pronome pessoal oblíquo átono porque está corrigindo a nossa fala. Também pode ser pronome demonstrativo, se tiver no lugar do aquela. Olha lá, essa não é aquela que parece artificial, não é aquela que parece artificial. Repara que esse a aqui é como se fosse o aquela, tá bom? E vai ser preposição sempre quando vier de uma pergunta com a. Existem três perguntas com a.
três perguntas com a. Pode ser aonde, a que e a quem. Toda vez que vier de uma pergunta com a, esse a é preposição, ou quando ele estiver iniciando qualquer tipo de circunstância, circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, de valor, de causa, não importa, tudo que for circunstância. Eu vou a pé, quer dizer, eu vou como? Repara que a pergunta como é uma circunstância de modo. Uma circunstância de modo. Beleza? É isso. Quatro nomes diferentes para essa palavra tão pequena que é o a. Agora você já tem tudo aí, só falta você massificar no âmago do seu cérebro, beleza? Vamos então responder a nossa questão. É essa que está errada, porque ele chamou de pronome pessoal, e na verdade a gente acabou de ver que é um pronome demonstrativo, porque pode ser trocado por aquela. Não há nada que justifique, ele chamou o nada, né, de pronome indefinido, e é bom que você decore. Estou te falando, decora uma lista de pronomes indefinidos. Nada, ninguém, alguém, tudo, toda, todos. Guarda alguma, nenhuma, guarda os principais pronomes indefinidos. A melhor forma de aprender pronome indefinido é decorando os pronomes indefinidos. Porque, além de tu decorar, ainda vai ter algumas coisas que vai ter que acertar. Então, é melhor tu decorar logo uma lista e depois a gente se prende a alguns detalhes que podem fazer a diferença numa prova. Mas decora logo, ó. Nada, ninguém, alguém, nenhum, algum, alguma, nenhuma, tudo, toda, todos, todas. Tudo isso é pronome indefinido. Nem sempre as pessoas sabem ao certo. Opa, esse nem chamou de advérbio? Ah, é verdade. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Ele chamou o nem de advérbio. O nem pode ser advérbio? Olha, nem sempre as pessoas sabem ao certo. Esse nem aqui, junto com o sempre, dá ideia de tempo. Então, é sim uma circunstância de tempo. Olha, ele grifou só o nem na maldade. Porque o nem sozinho, ou ele é aditivo ou ele é alternativo. Ou ele é aditivo ou ele é alternativo. E aqui ele está chamando de advérbio. É, porque nem sempre as pessoas sabem. Quando é que as pessoas não sabem o certo? Nem sempre. Então, é o nem junto com o sempre que está dando uma ideia de advérbio. Perfeito. Beleza? É claro que a formalidade ainda existe, chamou o que de conjunção integrante, e se você é aluno 100% já há um bom tempo, você precisa saber o que é uma conjunção integrante. É quando antes dele tem verbo, preste atenção no conceito, é quando antes dele tem verbo, mas o que está escrito até chegar nele está com o sentido incompleto. Eita, professor, fala devagar aí. Então tá, vamos lá. Por que que esse que é conjunção integrante? Porque antes dele tem verbo. Mas se você fizer a leitura só do que está antes dele, você vai ver que está incompleto. Eu chego contigo do nada e falo assim, é claro. Não vai fazer uma pergunta? O que é claro? Que a formalidade ainda existe. Pessoal, não sei se você está conseguindo anotar aí, se você está tentando entender, se quiser, volta esse vídeo, vai ficar gravado para sempre aí, né? Presta atenção. Isso aqui é o sujeito desse verbo. Sujeito. Estranhão, né? O que é claro? Que a formalidade ainda existe. É chamado, inclusive, de sujeito oracional. Sujeito oracional porque dentro dele tem o verbo existir. Professor, como é que eu ia adivinhar que isso era o sujeito? É o conceito de sujeito que você tem que ter na sua cabeça. Qual é o conceito de sujeito? É a resposta da pergunta quem ou da pergunta o que feita antes do verbo. Pergunta quem ou pergunta o que feita antes do verbo. Você ia perguntar quem é que é claro, não colou? Pergunta o que é claro e a resposta é que a formalidade ainda existe. Toda vez que o que estiver iniciando uma resposta, né, dessa primeira parte que está incompleta, ele é conjunção subordinativa integrante. É simples assim. Ou eu gosto de dizer a minha definição, né? Quando é que é conjunção integrante? Quando antes dela tem verbo, mas a leitura da frase até chegar nela aqui, ó, não está completa. Por isso que esse que é conjunção integrante e ele sempre inicia
uma oração subordinada substantiva, que nesse caso é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, porque é o sujeito do primeiro verbo. É isso. Vê que a gente não consegue, a aula vai terminar agora, porque está passando aí já de 1 hora, a gente não consegue fazer aí as 3 provas, por quê? Porque realmente tem muito detalhe, pessoal. Eu acho que é de suma importância a gente falar de alternativa por alternativa, porque tem muita coisa boa para aprender. Então, a gente vai combinar o seguinte, a gente encerra aqui, deixa eu ver o que é que vem depois da 12 aqui. Ah, não, já vai acabar. Ó, já vai passar para outro assunto, então a gente faz só a questão 12, a gente fecha o nosso vídeo, e aí quando for na nossa próxima aula, a gente continua aí com as próximas provas. Beleza assim? Melhor, né? Aí fica tão cansativo, dá para você ficar voltando aí quantas vezes quiser para entender isso que a gente está falando aqui. Beleza? Então, mais uma vez, por que que esse que é conjunção integrante? Porque antes dele tem verbo, mas a leitura até chegar nele está com o sentido incompleto. Beleza? Maravilha de questão. Bora para a questão 12. O enunciado em que a reescrita não respeita o sentido original do trecho, não respeita o sentido original, não respeita, quer dizer que não teve o mesmo sentido. Todas vão estar com o mesmo sentido, menos uma. Isso aqui é uma questão de reescrita de frase, é algo que sempre aparece em qualquer banca de qualquer nível, tá bom? Qualquer banca de qualquer nível, beleza? Vamos lá. Mas aquela que não aparece, o que que ele quer dizer, mas aquela que não aparece? Mas aquela que não chama a atenção? Serve? Serve. Põe em questão a busca do tom adequado. O que que ele quer dizer quando põe em questão a busca do tom adequado? Quer dizer que ele coloca em pauta a busca do tom adequado? Dá para aceitar? Entrou na moda a abreviatura ATT. A abreviatura ATT do inglês tem sido usada com frequência. É a mesma coisa? Entrou na moda, né? Quer dizer que tem sido usada com frequência. Embaraços que beiram o universo da etiqueta. É a mesma coisa que dizer que criou embaraços que se distanciam do campo da etiqueta, que se distanciam, não, né? Que se aproximam do campo da etiqueta. Então, a letra D realmente está errada. Bacana? Só para você saber, viu, pessoal? Essa sigla aqui não existe na língua portuguesa. Se você quer escrever sigla no final, e não é recomendável, tem um documento que você nem pode, é proibido. Eu já me esqueci qual é, tem um documento que você não pode abreviar de jeito nenhum no final. Escreve atenciosamente mesmo, tá? Mesmo. Mas se você tem, no e-mail pode abreviar. Aí você põe at.te. At.te, ponto, né? Então, porque tá errado, isso aqui não existe. O próprio texto diz para a gente que é uma expressão do inglês e você está proibido de usar palavras estrangeiras na sua redação. Beleza? É isso. Bacana, que bom. Aí a gente fechou pelo menos uma prova e eu espero que você acompanhe aí os próximos vídeos. Vamos fazer uma sequência de provas da FADESP, vou fazer uma sequência de provas da Consulplan, depois vamos fazer uma sequência da prova do SESP e assim vai. O importante é que a gente veja o assunto. O mais importante não é a banca, é o assunto, tá bom? Mas claro que a banca vai ajudar muito aí, você que está se aproximando dos seus concursos. Aqui no Pará, em dezembro, vai ter aí 2 provas em seguida, que é da FADESP, né? Se eu não me engano, é Parauapebas e do Tribunal de Contas. Tem uma outra prova, não, o Tribunal de Contas é Consulplan. O importante é que você continue estudando firme e forte, e aqui no canal você tem essa oportunidade. Não pare, continue firme e forte com a gente, e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Valeu?